Muito bem. Eu quero hoje trazer a você uma palavra muito objetiva, muito clara, e que Deus dê entendimento necessário e unção para a gente sair daqui melhor do que a gente entrou. Posso ouvir um amém? Muito bem. Outra coisa que eu quero dizer, gente, nosso estacionamento ele tá na sua lotação máxima. Então você que está com o carro nos corredores, eu vou dizer para você, você é a pessoa que precisa sair primeiro, porque se você não sair, as pessoas não saem. Então o que acontece? Aí você fala para mim, pastor, mas eu quero ficar mais um tempo aqui. Então você vai pegar o seu carro, vai sair, você vai dar aqui uma volta, que vai fazer o quarteirão, vai retornar. Aí você retorna, com certeza vai ter um lugar onde você pode estacionar e você pode ficar mais um tempo aqui, não tem problema nenhum, vai ser uma bênção, tá bom? Mas quem está nos corredores com o carro aí precisa dar uma... E eu quero louvar muito a Deus pelo trabalho dos obreiros ali, gente, porque é um trabalho, assim, difícil de se fazer, porque embora a gente tenha um estacionamento amplo, a gente não tem um estacionamento tão grande, então a gente não consegue, às vezes, atender toda a demanda, mas a gente faz o que é possível aqui para a gente conseguir acomodar o maior número de gente. Quero, então, pedir a sua compreensão nesse sentido. Quero dizer também que no domingo próximo é Dia das Mães e nós teremos duas apresentações das crianças aqui, uma apresentação pela manhã e a outra no culto da noite. Então você que é pai, aí eu sei que para você às vezes, mas vou pedir para você se dedicar um pouco mais nesse dia, para que o seu filho, a sua filha possam de alguma maneira participar de tudo isso e abençoar a vida de outras pessoas também. Gente, esta manhã eu quero conversar um pouco com você sobre um assunto muito especial, já estava aqui, né? Quero falar sobre pessoas fervorosas. Você é um homem fervoroso? Uma mulher fervorosa? Como que você se vê? Você é um cristão fervoroso? Você é um crente fervoroso? Você é um irmão fervoroso? Você é fervoroso? Então hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre ser um filho de Deus vibrante. Um filho de Deus vibrante. Você é vibrante? Você vibra com as coisas de Deus? Você se entusiasma com as coisas de Deus? Você se enche de fé por causa das coisas de Deus? Como que você é? Como que você é? O texto de Romanos, capítulo 12, verso 11, ele diz: no zelo não sejam remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, 11 diz: olha, não sejam remissos no zelo, sejam zelosos pelas coisas de Deus, zelosos pelas coisas do céu, zelosos pelas coisas que Deus realiza. E quando a gente pensa em zelo, a gente pensa em alguém que esteja inteiramente dedicado às coisas de Deus, é zelo. E aí ele diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Agora, o que é ser fervoroso? O que é ser fervoroso? O que é ser fervoroso? Ser fervoroso significa ser intenso, ser cheio de paixão em relação a algo, como uma crença, uma causa, um sentimento. Ser fervoroso é ser dedicado, zeloso, ardente, demonstrando um forte comprometimento e um forte entusiasmo. Depois de tudo isso eu te pergunto, você é fervoroso? Tem torcedor fervoroso? Tem ou não tem torcedor fervoroso? Na quarta-feira eu falei aqui, né? Eu estava pregando e eu falei sobre os torcedores no estádio. Quando sai o gol. Quando sai o gol do seu time, né? Todo mundo se abraça, levanta a mão, e é gol, e aquela coisa. É legal, é bacana. Eu particularmente, das torcidas que eu vejo aí, eu ainda não vi uma torcida mais fervorosa do que a do Corinthians. Vou falar a verdade para você. Eu sou São Paulino.
mas a torcida do Corinthians é fervorosa. Eu já fui ver jogo do Corinthians no estádio, eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Arrepiava assim, foi louco, né? Os caras torcem mesmo. O irmão Jair gosta de ouvir isso lá, corintiano roxo aquele ali. Gosta de ver até jogo sozinho. É que ninguém fique secando o time dele não. Mas vamos lá. Você ouviu ontem, meteu 4, né? Aí, tá vendo? Já levantou a mão assim, ó. Só vitória, né? Então, gente, quando a gente pensa em fervor, eu acho legal isso, eu gosto de ver isso. Mas na vida de fé a gente também precisa ser fervoroso. A gente precisa ter a mesma garra que a gente tem para fazer as nossas corridas, né, Níriam? As corridas lá em Interlagos, lembrando do Ayrton Senna, de tudo que ele fez, né? Ayrton Senna, um cara querido no país pra caramba. Todo mundo, no país não, no mundo, todo mundo gosta dele. E ele já foi embora e deixou o seu legado, a sua marca. Né? A gente vê quem anda de bike aí, né, Benite? A gente faz uma festa antes de sair, aí faz outra depois que chega, é uma maravilha. Então a gente precisa ter fervor naquilo que faz. A gente precisa ser fervoroso naquilo que faz. A Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, quando eles recuperaram a arca de Deus. Você lembra disso? Você lembra desse episódio? A arca estava lá na mão dos filisteus. Os filisteus só tiveram um problema com a arca de Deus lá no meio deles, porque eles não estavam consagrados para receberem ou para viverem com a presença de Deus. E a Bíblia diz aqui que Davi, quando ele retorna com a arca, Davi dança com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Então havia fervor naquilo. E um filho de Deus cheio de vida espiritual, ele é entusiasmado, ele é apaixonado pelas coisas de Deus. Meus irmãos, eu tenho pedido isso a Deus em toda a minha vida. Senhor, não me deixa perder a paixão. Não me deixa perder a paixão. E isso é uma luta que eu tenho todos os dias comigo mesmo. Uma luta para não perder a paixão. Porque tem muita coisa que coopera para você perder a paixão. Tem muita coisa que coopera para você perder o entusiasmo. Tem muita coisa que coopera para você perder o fervor. Tem muita coisa que coopera. E coopera de uma maneira negativa. Há muita gente que vai perdendo o fogo, vai perdendo a paixão, vai perdendo aquela coisa entusiasmada por Deus. E às vezes são pessoas que influenciam. E quando uma pessoa que influencia perde o fervor dela por Deus, ela leva uma meia dúzia de gente atrás dela. Ela leva centena de pessoas atrás dela. E isso é terrível. E a gente precisa ter entusiasmo. A gente precisa estar com fervor na vida espiritual, com entusiasmo na vida espiritual. Não é apenas frequentar a igreja, mas é viver com intensidade o Evangelho. É viver de uma maneira intensa o Evangelho. É viver de uma maneira apaixonada o Evangelho. É você chegar nos lugares que você frequenta, enfim, nos lugares que você tem estado. É você chegar ali como filho de Deus, como filha de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, e você ser ali uma pessoa que mude o ambiente, uma pessoa que carregue a arca de Deus nos teus ombros, uma pessoa que carregue a presença de Deus no dia a dia da tua vida. É você entrar na academia e os demais que estão ali perceberem: olha, a mulher de Deus chegou, o homem de Deus chegou, essa pessoa de Deus chegou, porque ela é entusiasmada, é fervorosa, é abençoada. A gente precisa de gente assim. O reino de Deus precisa de gente assim. Por isso Paulo já disse aos romanos: sejam fervorosos de espírito. A gente precisa ter fervor de espírito. O exemplo está aqui. É o de Davi, que dançou com todas as suas forças diante de quem? Diante do Senhor. Eu deixei ali sublinhado: dançava com todas as suas forças. Ele deu o melhor dele. Ele fez o melhor dele. Eu tenho dito que a maioria faz o que dá. Agora, nem todo mundo faz o que pode. Tem gente que faz o que dá. É isso que dá para eu fazer. Gostou, gostou. Não gostou, não gostou. E tem outros: não, eu faço tudo o que posso. Tudo. Eu dou tudo que posso, e se abusar eu dou mais um pouco. Então ser fervoroso
é ser uma pessoa cheia de vida espiritual, entusiasmada, que tem paixão por Deus. Querido, eu estava vendo as nossas festividades de 25 anos, e uma das coisas que eu disse ali foi que eu sonho com uma igreja apaixonada, entusiasmada e fervorosa. Esse é o meu sonho. Eu tenho visto gente apaixonada, fervorosa, entusiasmada, e gente assim é muito bom da gente ver. Então, ser fervoroso é ser apaixonado por Deus, é ser apaixonado pelas coisas de Deus, é ser apaixonado pela igreja. Como é que você está aqui essa manhã nesse culto? Não precisa responder não. Como é que você está? Você veio para cá como? Como que você saiu de casa e veio para cá? Aí você se percebe, né? Quais são também os atos de uma pessoa fervorosa? Quais são os atos de uma pessoa fervorosa? Quais são os atos? Fervor espiritual. Fervor espiritual, a pessoa que é fervorosa espiritualmente, ela tem atos na sua vida, ou seja, ela não se acomoda, ela não é acomodada, ou ela não se deixa acomodar. Porque você concorda comigo que a acomodação é um comportamento que a gente abraça ou não? A acomodação é um comportamento que a gente abraça ou não abraça, que a gente assume ou não assume. E uma pessoa fervorosa, aquele que tem fervor espiritual, ele não se acomoda. Ele vive em constante renovação. Ele busca renovo para a sua vida. Ele busca se renovar. Ele busca isso. Ele zela pelas coisas de Deus. Ele participa, ele serve, ele se importa com a obra de Deus. Esse é o fervoroso. O fervoroso é assim, gente. Se você for conversar com qualquer pessoa que você já percebeu que ela está em quase todas, ela está sempre servindo, está sempre trabalhando, ela está sempre colocando a vida dela à disposição. Uma pessoa que faz isso, ela vai sendo tocada com fervor. O Espírito Santo vai enchendo a alma dela de fervor. Um dia me perguntaram, pastor, você nunca parou? Eu falei, para que parar? Parar para quê? Não precisa parar. Eu posso às vezes tirar o pé e ir mais devagar, mas eu tenho que continuar indo. Porque enquanto eu vou, eu saio do lugar. Enquanto eu vou, eu saio do lugar. E quem não vai, fica sempre do mesmo jeito. Quem não vai, não evolui, não cresce, não progride. Tem que ir. Tem que ir, gente. Gente, eu operei o ombro em outubro. Eu fiquei aí 5 meses, mais ou menos, sem estar fazendo algumas coisas que eu queria. E aí ontem eu estava vendo lá a quilometragem de bike aqui nesse ano, quanto eu tinha andado. Eu já andei 1.100 quilômetros. Eu falei, caramba, fiquei até contente. E aí eu falei para uns amigos, tá vendo? Se eu tivesse parado eu não tinha feito nada, mas eu saí andando devagarinho, olha onde eu cheguei. 1.100 km, gente. É quilômetro para dedéu. Ainda mais para um cara como eu. Para mim é muita coisa. Então o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa andar, a gente precisa caminhar. A gente não pode ficar do mesmo jeito a vida toda. Se a gente fica do mesmo jeito a vida toda, a gente nunca progride, a gente nunca anda, a gente nunca cresce, a gente nunca tem uma história. Teu fervor espiritual não se acomoda. Ele vive em constante renovação. Ele zela pelas coisas de Deus como? Participando, servindo, se importando com a obra de Deus. Eu fico muito feliz com esses irmãos que fazem parte hoje do Ministério de Música da igreja. Sabe por quê? Porque quanto mais gente trabalha, mais a gente reveza entre um e outros. Então a gente trabalha e descansa, descansa e trabalha. Trabalha, descansa, descansa e trabalha. E é isso que a gente quer. Porque eu já fiz parte de igreja que a vida familiar das pessoas estava se quebrando por causa das coisas de igreja. A igreja não foi estabelecida para quebrar a família de ninguém, para quebrar o relacionamento de ninguém. Mas quanto mais gente serve, quanto mais gente trabalha, mais leve fica para todo mundo levar o fardo. E nada melhor do que levar um fardo tranquilo. Levar alguma coisa que não te pese muito. Mas levar algo que está dentro daquilo que você, com certeza, pode atender com um pouco de zelo,
porque participa, porque serve, porque se importa com a obra, porque vive uma vida de oração. O ato de um fervoroso também é esse, ele se alimenta diariamente, ele come coisa boa, ele se alimenta de coisa boa. Não é por acaso que ele é bem definido. E o atos também de uma pessoa fervorosa tem a ver com inspiração. Ele contagia, a sua vida inspira os outros. Querido, quando as pessoas olham para a gente, elas querem servir a Deus. Quando as pessoas olham para a gente, elas querem andar com Deus. Quando as pessoas olham para a gente, elas querem estar no lugar que a gente está. Quando as pessoas olham para a gente, elas querem o Deus que a gente serve. Quando as pessoas olham para nós, então o fervoroso, ele não se acomoda, ele vive em constante renovação, ele participa, ele serve, ele se importa com a obra, ele alimenta o seu espírito e ele tem uma fé que inspira e que contagia a vida de outros. Esse é o fervoroso. Agora, quais são os obstáculos de uma vida fervorosa? Quais são os obstáculos de uma vida fervorosa, de um homem fervoroso e de uma mulher fervorosa? Quais são os obstáculos? Será que há obstáculos? Claro que há obstáculos. O primeiro obstáculo que eu vejo, rotina religiosa. Ou seja, tudo se torna automático e frio na nossa vida. A gente é religioso. A gente deixou de fazer algumas coisas que fazia lá naquela religião, que hoje a gente entende, à luz das escrituras, que não são verdades. Em contrapartida, a gente se tornou também automático, frio espiritualmente. A rotina religiosa, ela é um grande obstáculo a uma vida fervorosa. Irmãos, você consegue lembrar quando você iniciou a sua vida de fé? Quando você iniciou a sua vida de fé, quando você iniciou a sua caminhada com Cristo, como você era? Você consegue lembrar? Como você abraçava as coisas de Deus? Como você curtia as coisas de Deus? Como você se lançava sobre as coisas de Deus? Talvez eu esteja falando aqui essa manhã com gente que já teve tantos dons que Deus colocou, mas você, pela rotina religiosa, você colocou tudo isso lá no arquivo morto da tua vida. Está lá no arquivo morto. Você pode decidir abrir tudo aquilo lá, pegar tudo de volta e falar: Deus, eis-me aqui para ser renovado, me renova, Senhor. Você pode fazer isso. Mas eu venho de um tempo, gente, e eu falei isso também aqui, fortalecendo a fé dos meus irmãos na última quarta-feira. Eu falei o seguinte: eu venho de um tempo que a gente terminava o culto de domingo e a gente já pensava no culto de quarta, no culto de sexta, e aí a gente saía de um culto pensando em uma outra oportunidade que a gente teria de estar junto novamente, celebrando na presença de Deus e nos entregando a Deus e nos rendendo a Deus, porque um ambiente como este, igreja, ambiente de comunidade, é um ambiente para a gente sair daqui, sabe, cheio de fé. É um ambiente para que a gente saia daqui cheio do Espírito Santo, cheio da grandeza de Deus. Mas o obstáculo à vida fervorosa é isso aqui, rotina religiosa. Tem gente que se torna automático. É tudo automático, é frio. Outra coisa também é o pecado não confessado. O pecado não confessado apaga o fogo de Deus na nossa vida e no nosso coração. Pecado não confessado. Tem gente que vai brincando com o pecado. E pecado a gente não pode brincar com ele. Pecado a gente precisa tratar seriamente com ele. Pecado tem que ser tratado seriamente. Quando penso em pecado, eu penso em tudo aquilo que fere os princípios de Deus na nossa vida. Isso é pecado. E a gente precisa tratar com isso, porque o pecado apaga o fogo do Espírito na nossa vida. O pecado, ele apaga o nosso fervor. O pecado, ele apaga a nossa luz. Ele tira o gosto do sal que há em nós. Pecado.
E sabe a outra coisa que é um obstáculo à vida fervorosa? É o desânimo e a falta de visão. O desânimo e a falta de visão. Quando se perde o propósito. Quando se perde o propósito, quando se perde a visão, quando o desânimo entra, meu irmão, aí é um grande obstáculo a essa vida fervorosa. E Deus não quer que nenhum de nós se deixe levar pelo desânimo, porque desânimo também é um comportamento que a gente aprende. O desânimo é como um lugar. O desânimo é como um lugar que a gente entra. A gente entrou naquele ambiente de desânimo. A gente entrou naquele ambiente de desânimo. E se a gente ficar naquele ambiente de desânimo, a gente vai morrer. A gente não vai ter fervor, a gente não vai ter vida. A gente não vai ter grandeza. A gente não vai ter progresso. A gente não vai progredir. Por quê? Porque a gente se deixou levar por aquele ambiente. Então, o desânimo vai provocar falta de visão. O desânimo vai arrancar a tua visão. O desânimo vai arrancar os seus sonhos. O desânimo vai arrancar de você. E vai fazer você perder o teu propósito de vida. Agora, como que a gente pode se manter ou manter o fervor na vida? Como que a gente pode manter o fervor na vida? Já parou para pensar o como que você pode manter o fervor na vida? Como que eu posso me manter? E esse é o maior desafio que a gente tem. É o maior desafio teu. É o maior desafio meu de cada dia. O maior desafio de cada dia, porque tem muita coisa que eu faço para mexer comigo mesmo. Você vê lá, minuto que liberta, reflexão para viver. E você vê todas as coisas que a gente vai criando. E palavra de dentro do carro, e palavra de dentro de casa, e palavra na sala, e palavra no quarto. A gente vai dando palavra em qualquer lugar, tudo para animar o coração, para mexer com você. Tem muita coisa que eu faço aqui no templo, aqui às vezes, para mexer comigo. Mas às vezes a gente não provoca nada em nós mesmos. A gente precisa provocar as coisas em nós. A gente precisa fazer isso. Então, como se manter fervoroso? E eu preparei aqui esses versos. Primeiro, eu quero que você entenda. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ei, você quer se manter fervoroso? Se alimente da palavra de Deus. Se alimente dela. Se alimente da palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você não será fervoroso. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, se eu não tenho comunhão com a palavra de Cristo, se eu não me envolvo com a palavra de Deus, como é que eu vou ter fé para viver? Como que eu vou conhecer o Deus que eu sirvo? Como que eu terei fervor ao servir a Deus? Alimente-se da palavra da fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a pregação, ouvir a palavra de Cristo. Então se aplique a isso. É assim que você se mantém fervoroso. Se alimentando da palavra de Deus. Se alimentando das coisas de Deus. Se alimente. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se encha do Espírito de Deus. Busque ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Você quer ser fervoroso, mas você não quer ser cheio do Espírito. Você só vai ter fervor se você for cheio do Espírito. Você tem que se encher de Deus para ser fervoroso. E à medida que você se encher de Deus, você vai ser fervoroso, você vai ter fervor na sua vida cristã. Tua vida cristã, ela vai ser uma vida que inspira outras pessoas. Uma vida que motiva outras pessoas. Como se manter fervoroso? Se enchendo do Espírito Santo. Mas há uma outra maneira de você também se manter fervoroso. Diz aí Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Querido, perseverar na comunhão. O que é perseverar na comunhão? Perseverar na comunhão é você
estar próximo a pessoas de Deus, pessoas que podem de alguma maneira fazer bem a você. Ontem os homens da igreja passaram um dia muito agradável, foi muito bacana, muito edificante, um momento muito bom entre os homens da igreja, foi muito legal. Tem gente ali que se conheceu mais, ali com certeza iniciaram-se ali novas amizades, e eu tenho certeza que ali pessoas fortaleceram umas outras. E por que isso? Por que isso acontece? Porque estavam juntos, e a gente precisa estar junto. Algumas mães, algumas crianças ontem fecharam uma sala de cinema, então o Ministério de Criança da igreja levou uma criançada lá para o cinema ontem à tarde, muito legal. E o que é isso? É estar junto, é estar crescendo. Ei, você quer ter fervor na sua vida? Você tem que estar junto à comunidade, viver junto aos seus irmãos na fé, para crescer na fé, para desenvolver a fé. Os irmãos lá da igreja primitiva, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Eles estavam juntos no partir do pão e nas orações. Era gente que estava junta, era gente que caminhava junta. E a gente mantém o fervor quando a gente serve com alegria. O serviço com amor, com alegria, renova o nosso coração. Olha o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria e apresente-se diante dele com cântico. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor da melhor maneira, sirva ao Senhor desta maneira. É isso que Deus tem para a nossa vida e para o nosso coração. Então, se a gente serve com alegria, o nosso coração é renovado. Eu não sei como é com você, mas eu tenho muita satisfação quando eu percebo e quando a gente executa um serviço para Deus. Sinto muita satisfação, muita alegria no meu coração. E quando esta alegria, esse serviço é feito desta maneira, o seu coração é renovado, a sua vida é renovada, o seu viver é renovado. Então eu concluo a minha mensagem, já chamo a turma da música aqui. Eu digo para você, Deus te chama para uma vida vibrante com Ele. Deus está chamando você para viver uma vida vibrante, cheia de paixão, cheia de fé, cheia de fervor. Diga fervor. Diga fervor. Deus quer que você seja fervoroso, fervorosa. Que sejamos, sabe como? Como tochas acesas. Sabe, que haja fogo nas nossas vidas. Que a nossa vida seja cheia do fogo do Espírito. E a minha pergunta para você é: como você tem vivido? Você tem vivido como uma pessoa vibrante? Ou como uma pessoa acomodada? Como que a gente tem vivido? Como que a gente tem vivido a nossa vida, o nosso viver? Deus, Ele quer, Ele deseja que você seja uma pessoa desta maneira. Uma pessoa abençoada, uma pessoa fervorosa em sua fé. Quem de nós quer ser fervoroso na fé? Queria convidar você a ficar em pé agora. Fique em pé no teu lugar. Queria agora fazer um apelo ao seu coração, e rápido, porque eu quero ganhar tempo. Você que sabe que, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo inunde a minha vida, o meu coração. Queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente agora. Você que diz para mim: eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheio de fervor, pastor. Pastor, eu não quero mais me deixar, eu não quero me deixar levar pela acomodação, não quero me deixar levar pela tristeza, pelo desânimo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem lugar aqui para você. Você está entendendo? Deus está falando para você ser cheio do Espírito Santo. Cheio da glória de Deus. Cheio da bênção de Deus. Cheio do Espírito Santo. Cheio da glória do Senhor. Você sabe que você precisa de fervor. Pastor, eu quero ser um homem fervoroso. Eu quero ser uma mulher fervorosa. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero que o Espírito Santo encha a minha vida. Eu quero ser esta pessoa. Ah, como falta fervor. Como falta fervor de nós outros.
no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, como falta fervor nos lugares que a gente frequenta, como falta fervor em nossas vidas, em nosso viver. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, eu quero orar agora, meu Deus, pelas vidas que se encontram aqui à frente. Pessoas que vieram, Senhor, para, ó Deus querido, responderem àquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta manhã. O Senhor fala sobre fervor hoje conosco, fala sobre um coração incendiado, sobre um coração cheio do Espírito Santo, sobre uma vida cheia do Espírito Santo, para manifestar ao mundo a sua glória. Meu Deus, coloca fervor em nosso coração, coloca fervor em nosso viver, coloca fervor, Senhor, dentro de cada um de nós, ó Deus. Que sejamos fervorosos em nossa maneira de viver o Evangelho. Meu Deus, que o Evangelho seja fervoroso dentro da gente, meu Deus. Que, ó Deus querido, onde quer que a gente coloque a nossa vida, ou a planta do nosso pé, que ali, meu Deus, as pessoas vejam a Tua glória na nossa vida, vejam o Teu poder em nós. Senhor, nos ajuda a Te servir em fervor espiritual, Senhor. Anima o nosso coração, Senhor. Anima o nosso coração aqui nesta manhã, ó Deus. Anima o nosso coração aqui esta manhã, para que, ó Deus, venhamos a servir ao Senhor de uma maneira diferente. Meu Deus, incendeia a vida deste homem, desta mulher. Incendeia, Senhor, incendeia. Ó Deus, renova, Senhor, em nome de Jesus. Assim como Paulo um dia falou para o Timóteo: Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Meu Deus, que esse homem e esta mulher reavivem o dom do Senhor nas suas vidas, nos seus corações, Senhor. Que em nome de Jesus haja reavivamento espiritual, Senhor, na vida dos teus filhos, meu Deus. Nós abençoamos, meu Deus, o teu povo aqui neste lugar. Declaramos a tua vida, a tua saúde, a tua unção, o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que haja, Senhor, nesta casa o sopro do teu Espírito, o sopro da tua presença. Sopra a vida, sopra, Espírito Santo, fervor sobre os corações, Senhor. Assim nós abençoamos estas vidas e declaramos o melhor do Senhor sobre elas. Sejam fervorosos para a glória de Deus. Volta para o seu lugar cantando em nome do Senhor Jesus. Aleluia.